Olá, amigos da Ciscar Luthieria e da Ronin Ronin Guitars. Guitars. Olha Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Um Ronin na minha mão e um Ciscar na mão do Ronin. Máquina. Esse é um vídeo sobre celebrar a amizade, galera. Hoje mesmo, hoje é dia 28, amigão? 28, né? 28 de dezembro de 2024. E eu tô tendo a alegria e o privilégio de ter o Ronin aqui, Paulo Gustavo Ronin, visitando a gente aqui na Luthieria hoje. Eu já tive o prazer, o privilégio de fazer algumas visitas lá em Taubaté, na Luthieria do Ronin. E foi muito legal, e o Ronin tava me prometendo uma visita aqui. Promessa é dívida. E finalmente saiu essa visita. Eu estou muito feliz aqui de receber não só o Ronin, mas a esposa, a filhinha dele. A gente almoçou aqui, foi muito legal. E se você está vendo esse vídeo, está convidado também a vir aqui, porque aqui é o que a gente vive, né? Vive a amizade, vive o amor, a paixão, as madeiras, a música. E uma coisa que a gente estava fazendo, até surpreendi o Ronin aqui agora há pouco. O que a gente fez ali, amigão, trabalhando? Um desdobro de Jacarandá da Bahia ali, a madeira que eu mais amo nesse mundo. Durante o dia de hoje, o Ronin sempre tem uma grata surpresa para mim, que ele me dá um presente, né, e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, caramba, o Ronin é meu amigão, né, cara? Poxa, a gente já se conhece há um tempão, o que eu vou dar de presente pro Ronin? Aí eu falei para ele que eu tenho um sonho, né, desse ano passou e as pessoas vêm, visitam a luthieria aqui, eu tinha muita vontade de trabalhar sempre com as pessoas, né, registrar essas memórias, esses momentos. E eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa diferente com o Ronin. Vamos fazer um desdobro de madeira, eu pensei, né? Por quê? Porque o Ronin ainda não tinha feito um desdobro assim, né? De fundo, de lateral, né? E foi sensacional. E aí dei de presente pro Ronin aí, pra ele, quem sabe no futuro, aí tá fazendo um violão. E esse bate-papo, galera, é para contar um pouquinho para vocês também do nosso início, né? Lá atrás, ano de 2021... 2022. 2 anos atrás. 2 anos atrás, como tudo começou. E eu vou até pedir pro Ronin contar, né? Como é que foi assim o início, né? Do encontro da Ciscar com a Ronin Guitars. Conta aí, amigão, como é que foi? Bom, pessoal, foi assim, né? Lá pelo começo de 2022, então, eu tinha vontade, né, de construir. Para resumir a história, assim, eu já trabalhava há uns 2 anos, mais ou menos, com manutenção de instrumentos, né? E passava muitos instrumentos, assim, excepcionais na minha mão, né? E alguns chamavam mais atenção do que outros e começou a despertar curiosidade em mim, porque alguns violões tinham tanto som, outros nem tanto, né? Aquilo começou a despertar curiosidade em mim, né? Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Tem uma outra vertente em mim, que é a vertente da arte, que vem do lado da minha mãe, que sempre mexeu muito com artesanato, essas coisas. Então eu sempre gostei também de imprimir arte nas coisas, sabe? Fazer coisas handmade, assim, eu sempre gostei muito. Então eu também tinha vontade de desenvolver isso. Legal. E já tinha uma paixão grande por ferramentas, né? Que isso já vem do lado do meu pai, né? Que é inclusive o homenageado pelo nome do Ronin, né? Meu pai era o Rony. Então eu queria juntar tudo isso numa coisa que fosse a construção do violão, porque eu vinha, como eu disse, né, tendo esse interesse de saber por que sempre gostei dos instrumentos, o violão sempre foi o instrumento que eu mais gostei. Falei, pô, por que um violão tem um som tão melhor que o outro, assim, né? Porque eu começou a passar Gibsons, Martins assim, na minha mão, Takamine japonês, vários instrumentos bem tops, assim. E eu sempre ouvia falar que você vai de verdade conhecer o verdadeiro som do violão quando você tocar num violão de luthier. Eu queria saber o porquê, né? Eu falei, cara, mas por que o pessoal fala isso? Até que teve a oportunidade, né, de um dia eu ter um violão luthier. Eu queria muito ter um violão, cheguei a cotar com alguns luthiers que hoje são meus colegas de trabalho, né? Na época eu cotar para ter um violão, para comprar um violão, porque eu queria saber, né? Já tinha ouvido falar muito disso, queria saber como era. E consegui ter acesso a um violão de luthier, um violão usado na época, de segunda mão, mas falei, pô, eu quero ver o que é isso, né, do violão luthier. Isso era 2022 já. 22 mesmo. Comecinho em 2022. Legal. Quando eu toquei o violão de luthier, era um OM, e muita gente, inclusive, pode estar assistindo o vídeo, pode pensar que não gosta tanto, acha o OM um violão pequeno, acha um violão que não vai falar, e eu pensei a mesma coisa naquela época. Falei, pô, o OM é um violão pequeno,
talvez eu me frustre, né, com o violão de luthier, pegando um OM, porque é um violão que fala pouco. Inclusive, esse violão aqui é a prova disso também, né? De que um violão pequeno pode falar muito, né? Mas na época eu pensei isso, falei, pô, será, né, que um violão pequeno vai falar tanto assim, né? Como dizem. E toquei esse OM. Era um OM com tampo de abeto alemão, lateral fundo de Jacarandá da Bahia. A hora que eu toquei o violão, eu falei, meu Deus, cara, tem alguma coisa diferente nisso, cara. Eu preciso saber o que tem nisso, né? E fiquei impressionado, e fiquei com aquele violão, tive aquele violão por um tempo, né? E isso me despertou mais curiosidade ainda. Eu falei, cara, o que tem diferente nisso? Eu falei, pô, eu preciso entender. Comecei a estudar um pouco sobre aquilo, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer um violão. Porque daí eu tinha toda essa vontade de juntar várias coisas. E eu falei, pô, eu preciso tentar fazer um violão desse, cara. Eu acho que dou conta por essa questão do artesanato que eu gosto, né? Tô estudando bastante e eu acho que eu vou tentar. E coloquei na minha cabeça que eu tentaria. E na época eu até comecei a estudar, mas hoje as informações são muito, até então, né? Muito fragmentadas na internet, você acha tudo muito picado. Eu falei, pô, eu precisava de uma metodologia, de um jeito, né? De segmentar o trabalho, né? E vim do meu jeito, tentando fazer, mas chegou um momento, até cheguei a comprar curso que tinha disponível na época na internet, mas até no próprio curso que eu fui fazer não tinha o desenvolvimento do instrumento completo, né, para eu fazer. Então no meio do trabalho, tipo uns 30% mais ou menos, né, em andamento, não tinha chegado na metade do instrumento ainda, eu já não tinha mais, né, informações para eu conseguir avançar, porque eu tenho um defeitinho que, dependendo do ponto de vista, vira qualidade, mas eu não avanço enquanto eu não tenho certeza do que eu vou fazer, porque eu tenho uma frase que eu acho que você que falou para mim até quando a gente começou a nossa amizade, que agora eu vou explicar como ela começou, mas teve uma frase que fala que você pode medir quantas vezes quiser, 20, 30, 40 vezes, mas cortar você só pode cortar uma vez, né? Então eu não avançava enquanto eu não tivesse certeza. Foi quando eu comecei então a pesquisar por mais informações e apareceu o seu contato na minha sugestão de amizade lá do Instagram, lá como construtor de violões, né? Na época você nem tinha curso ainda. E como construtor de violões, eu lembro que na solicitação de amizade veio uma mensagem que se eu precisasse um dia de ajuda ou para comprar um violão, ou se eu quisesse ajuda de construção de violão, você estaria disponível a ajudar. Pensei por um momento que até fosse uma mensagem eventualmente automática, né, de Instagram. Hoje já é muito comum isso, né? Isso. É um recurso para não deixar a pessoa no vácuo, né? Deixa ler uma mensagem automática, mas pensei que vou tentar, né? Pensei que parece demorar ter uma resposta ou até nem ter, como já algumas vezes acontece. Mas para minha surpresa, quando eu mandei a mensagem que precisava de alguma ajuda, a resposta já veio com o número de WhatsApp, pela sua disponibilidade, sem nem me conhecer. A sua primeira mensagem foi me mandar no seu WhatsApp, pra gente conversar. E aqui estamos, 2 anos e meio depois. Não preciso nem falar o final da história, apesar de que nós vamos falar um pouco. Mas não preciso nem falar que deu certo, né, o nosso contato. Deu muitas vezes certo, né? Bastante. Pô. Ali começou uma amizade que se transformou aí de forma material em vários violões aí. Né? Isso, que legal. E aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia, né? Isso era lá meados de 2022, né? Isso. Então, naturalmente, todo mundo, a gente mandava essa mensagem, né, para as pessoas, seja bem-vindo, Ciscar Luthieria, né? Hoje em dia o volume de trabalho é tão grande que a gente tem até dificuldade para dar esse tratamento individual, mas muitas pessoas a gente conseguiu realmente conversar de modo mais individualizado e ter essa oportunidade, como teve com o Ronin, como outros também, né? Mas todo mundo que se achega, a gente procura realmente ajudar, né? Às vezes é uma planta que a gente disponibiliza, uma dica, né? Alguma coisa que está travando a pessoa ali para continuar. E o Ronin citou algo interessante, que foi a questão da metodologia, né, amigão? Sim. Isso, para caso alguém aí, né, que esteja querendo construir violões, né, ou esteja pensando nisso, por que uma metodologia faz a diferença? Porque assim como o Ronin teve muita dificuldade em informações conflitantes, eu também, para construir o meu primeiro violão, tive muitas informações conflitantes. E aí, quando foi 2022, eu fiz a minha formação lá na Luthieria Borges e voltei animado para fazer a construção, para fazer um curso de construção de violão. Porque agora, então, eu tinha uma metodologia melhor, né? Sim.
já estava ajudando muitas pessoas, o tempo já estava ficando reduzido de ajudar as pessoas. E aí eu falei, cara, vamos ver se um curso de construção de violão com uma metodologia, né, um passo a passo do violão do zero, vai ajudar mais pessoas. E aí eu lembro que eu comentei com o Eric, que também é um amigão, né, hoje em dia já construiu o violão dele, comentei com o Ronin, e aí o curso não estava nem finalizado, né, amigão? Foi. E aí você já adquiriu o curso, fez a inscrição no curso, e aí o Ronin já começou. E aí foi ótimo, porque o Ronin também opinava, né? A gente estava sempre trocando ideia, né? Estudando juntos, melhorando juntos. E assim a gente foi construindo a nossa amizade. Hoje em dia, Ronin, quantos violões que você já fez? Quanto hoje em dia custa, em média, o violão que você faz? Fala aí pro pessoal. Eu já finalizei 22 violões, né? Hoje eu já estou produzindo o número 23, 24. Em média, os violões estão em torno de 10 mil, mais ou menos, de 9 a 11, né? Média 10, mas alguns modelos a partir de 9 e alguns modelos chegando a 11. Consigo fazer hoje em torno de 2 violões por mês, mas que não significa 24 violões por ano, né? Eu gosto de explicar isso pro pessoal, às vezes o pessoal vem conversar comigo, porque assim, não sei se todos sabem, mas eu tenho na verdade a luthieria veio vamos falar assim, para me ajudar a descansar, na verdade, porque eu tenho meu trabalho principal, né? Eu trabalho já há quase 20 anos numa indústria, né? E lá é o meu trabalho principal, né? Hoje em dia. Então, eu tenho pouco tempo para trabalhar e hoje eu faço tudo, né? No que diz respeito aos violões, eu faço 100% dos trabalhos hoje, tanto de construção quanto de divulgação, de coleta de imagens, de gravação de sons, levo os violões para estúdio, faço tudo. E faço ainda manutenção de instrumentos, né? Então, e também, até colocaria em primeiro lugar, na verdade, eu sou esposo e sou pai também, né? Muito importante. Então, eu quando finalizo 2 instrumentos, é bem cansativo fazer 2 instrumentos em 30 dias, para quem tem já mais de 50% do dia comprometido. Então eu uso esse tempo para dar mais atenção do que normalmente eu dou para minha família, né? É como se fosse uma mini férias entre os violões. Então eu dou uma atenção maior para elas, passeio mais, faço as manutenções dos instrumentos que vão naturalmente se acumulando durante a fabricação dos violões. Eu comentei mais cedo com você hoje, né? Eu tenho um bichinho dentro de mim que ele acabou se desenvolvendo mais quando eu comecei a construir violões. E quando eu começo a fazer o violão, eu não consigo parar mais. A minha esposa até fala, não comece. Se tiver alguma coisa pendente para fazer em casa, não comece os violões. Ela fala, não comece. Faz o que precisa ser feito. Se for uma manutenção, algum conserto, qualquer coisa, faz antes. Porque a hora que eu começo, eu fico doido, eu não consigo parar. Então, eu tiro tudo que está de atraso, eu tiro nesse intervalo entre violões para começar outros, para que eu vá até o fim. Daí ele vira tipo uma maratona mesmo, fabricando os violões, né? Todos os dias eu faço um pouquinho, desde que isso não atrapalhe compromissos que eu tenha, né? Que são mais prioridade, né? Mas por via de regra, todos os dias eu trabalho com os violões. Então, como eu falei, por ano eu acabo fazendo aí uns 12 a 14 violões aí, respeitando todas as outras coisas que eu preciso fazer também. Legal, bacana, amigão. Eu brinco às vezes que o Ronin ele tem dias aí de 40, 50 horas mais ou menos, que é a única explicação para um ser humano conseguir produzir tanto, né? É um desafio, mas tá aí a prova, né? E eu também queria que o Ronin falasse um pouquinho sobre a questão da demanda, né? Porque assim, talvez alguém imagine naturalmente, né, Ronin? Poxa, mas assim, será que já não tem muito luthier no mercado construindo, né? Será que eu entrando agora, será que ainda vai ter demanda? E aí talvez você possa comentar um pouco sobre a fila de instrumentos musicais, né? Sim. A sua fila atualmente, como é que tá? Quantos violões você já tem prometido aí para fazer para frente? Joia. Eu vou começar até respondendo de trás para frente, né? Falando primeiro sobre a fila. Hoje eu tenho instrumentos, alguns já para 2026, 2025 lotado, 2026 algumas vagas já preenchidas. Nem começou 2025. Isso, nem começou. Tá lotado. Isso, tá lotado, graças a Deus. E a gente tem algumas vagas de 2026 já preenchidas,
por volta do meio de 2026, mais ou menos, os próximos instrumentos. 1 ano e meio, mais ou menos, de espera. Que demanda. A fila. Tem demanda. Da agora, então, já conecto com relação à demanda de mercado. Existe bastante demanda e falando sobre a saturação, eventual saturação de profissionais, né? Tem um amigo, até converso, a gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto, né? Para qualquer ramo. Agora eu vou até abrir um parênteses para falar sobre qualquer ramo, né? O exemplo que a gente usa, quando a gente conversou, que a gente usou foi assim, numa avenida, se tiver uma avenida com uma extensão de 5 quilômetros, já tiver 10 carrinhos de lanche naquela avenida lá, é inteligente você abrir mais um carrinho de lanche lá? A resposta é sim, se o seu carrinho de lanche for o melhor deles. Todos daquele carrinho dos outros carrinhos de lanche vão vir atrás do seu, porque o seu é o melhor. Apesar de parecer uma fala pode parecer um pouco prepotente ou gananciosa, mas eu acho que é um mindset que a gente precisa ter se a gente quiser. Veja bem, a gente tem um cenário de o que pode na cabeça das pessoas ser muitos profissionais, não sei o que são muitos para cada um, muito é uma quantidade, mas existem alguns, de fato. Existe uma demanda alta, existem alguns profissionais e assim, as pessoas que querem comprar, elas sempre vão querer comprar o melhor. Se você for o melhor naquilo que você estiver fazendo, você vai ter uma demanda infinita, na verdade, que você não vai conseguir dar conta. Daí eu até falo um pouco da estratégia que eu tenho usado. Eu perco algumas vendas por questão de prazo. Porque tem pessoas, eu falo por mim, eu não consigo esperar se eu precisar comprar algo para daqui 3 anos, por exemplo. Eu não consigo esperar. Eu quero para logo. Eu quero para amanhã. 1 ano, será que eu espero? Não sei se eu espero, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Muita gente eu sei que não consegue esperar. Então, eu venho fazendo alguns ajustes, alguns sacrifícios para conseguir fazer mais violões em menos tempo para eu vender mais. Porque eu sei que se eu fizer mais, vai vender. Porque eu escolhi fazer violões excelentes. Existem outros nichos. Estão errados. Fala assim, existe uma pessoa que escolheu fazer violões simples, baratos, para vender por R$2.000 e vai fazer 200 violões por ano. É errado. É um outro nicho, é um outro público. Outro público. Eu escolhi o público que quer o violão mais top possível. Sim. Esse é o público que eu quero atender. E eu preciso ter disponibilidade de instrumento para esse público. Eu sei disso e existe a demanda para isso. Legal. Então, resumindo, né? Eu acho que se a gente escolher fazer o melhor, sempre vai ter demanda. Sim, perfeito. E é isso que a gente comenta sempre, né, no nosso grupo VIP lá do Telegram, né, dos alunos da Cisky, a gente brinca que é a família Cisky, a importância de você divulgar o seu trabalho, né, Rony? Justamente. Se vocês, por exemplo, abrirem, a gente vai deixar aqui nos comentários a rede social do Ronin, né, para vocês entrarem lá, o quão que isso é importante hoje em dia, né? A questão do marketing, a divulgação. A gente brinca, por exemplo, tem um aparelho de celular legal, né, Rony? Exatamente. Câmera limpa, né? Iluminação. São coisas básicas, né? Mas que fazem muita diferença quando o cliente, que está às vezes do outro lado do planeta, olha o seu produto e o que a gente está vendendo não é arroz, feijão, gasolina e coisas básicas, né? Não é roupa, né? Não é necessidade básica. Então, naturalmente, a pessoa vai falar, não, eu desejo isso, né? E vai desejar tanto ao ponto de precisar, né? Mas a forma como a gente mostra, divulga, vai gerar um sentimento nas pessoas. Com certeza. Né? Tem até um caso que antes de eu trabalhar nessa indústria que eu trabalho hoje, eu trabalhei numa lanchonete por um tempo, né? E eu aprendi muito lá. Eu diria que talvez tenha sido o lugar que eu mais aprendi coisas profissionalmente falando, porque eu estava no começo de carreira e eu estava muito lapidável, se é que existe essa palavra, né? Eu estava sendo moldado, então eu aprendi muito lá. E o meu patrão era muito bom para ensinar, para dar exemplos assim. Então ele me falava sobre isso, sem eu saber também, que no futuro isso seria fundamental para mim, né? Ele falava assim, e eu já tinha esse hábito de ser perfeccionista, assim, com tudo retinho. Então, tudo ele me chamava e falava... Na época não era o Ronin, né? Na época era o Paulo. Ele falava assim, vai lá e coloca pra nós a prateleira, né? Deixa eu só tirar o som que o celular tá apertando um pouquinho. Mas ele falava assim, ó, organiza pra nós a prateleira de bolacha. Porque ele queria que eu deixasse todos os desenhos casando, sabe? O desenho pra frente,
as latas de refrigerante sempre com a marca pra frente, Coca em cima de Coca, Fanta em cima de Fanta, geladeira perfeita, salgados organizados, retos. Falando comigo. E por quê? Por que disso? Ele explicava o porquê. Ele falava, porque antes da pessoa comer, ela compra com os olhos primeiro. Depois ela vê se está gostoso. E também precisa ser gostoso. Também precisa ser gostoso. Mas primeiro ela compra vendo. Os nossos violões, eu hoje tenho, contando inclusive os violões que eu já tenho assegurados para entregar, né? Eu tenho violões em 14 estados do Brasil. 14 estados. Nem todos tiveram a oportunidade, até a minoria teve a oportunidade de tocar o violão antes de comprar. Então eles compraram baseado em imagens que eles viram, em som que eles ouviram pela tela do celular, por fone, por televisão, mas eles não pegaram o telefone. Então a primeira impressão veio das imagens. Eu precisei capturar, eu tenho estudado isso incessantemente. Eu tenho feito vários testes com iluminação, comprado mesmo lâmpadas diferentes, trabalhado em posições diferentes de iluminação, comprei recentemente microfone, agora mais recentemente, que nem você sabe ainda, que eu ia comentar mais tarde, comprei lâmpada polarizada para colocar no celular, para em situações de muita luz a gente conseguir tirar aquele estouro que dá na imagem e deixar a imagem mais definida, porque primeiro a pessoa vai ver o violão, depois ela vai tocar. E graças a Deus quem tem tocado tem se surpreendido. Então, daí a gente precisa trabalhar também, obviamente, você acreditou quando você viu a imagem que o meu violão era bom, então agora toque e vê o que você acha. Se a pessoa não pode se decepcionar, né? Porque eu já tiveram violões de pessoas que vieram comprar violão comigo e me falaram, eu comprei seu violão porque entrei em contato com uma pessoa que eu vi que você marcou quando comprou e perguntei, e aí, o violão é bom mesmo como parece? Se você entregar um violão ruim, a informação rapidamente ela vai ser disseminada, né? Obviamente. Então você tem que pensar que eu não tenho que só mostrar, eu tenho também que fazer, né? Justo, perfeito. É isso. E é isso, galera. Então vocês conseguem, assim, né, pelo que vocês estão vendo no vídeo, fazer uma análise por alto, né? O sucesso, né, da Ronin Guitars, né? Vem muito de foco, dedicação, trabalho, né, marketing, metodologia, né, amigão? Tudo Sim, isso. sim. E uma das coisas muito legais, galera, que aconteceu, quem conhece, quem acompanha o Ronin, né, sabe que tiveram alguns músicos de grande porte que estão tocando violões da Ronin Guitars, né? Recentemente teve um cara super fera aí do fingerstyle, né, que é o Johnny Kane, que tá tocando os violões do Ronin. Tem um músico super famoso que é o Fábio Lima. Fábio Lima. Né? É um dos caras mais conceituados violonistas do mundo inteiro, na verdade. É um cara que no mundo dos violões ele é considerado tipo um Pelé, né? Do mundo dos violões. Eu tive a oportunidade de sentar no sofá da casa dele, sabe? É uma doideira. É só, não só a luthieria, mas também a luthieria pode fazer por nós, né? Que legal, né? E eu acredito que a maior consagração, assim, em termos populares, né? É o guitarrista da banda Detonautas, né? Ter não só um violão, né? Mas teve três instrumentos musicais. E isso é interessante, né? É digno de muito orgulho, porque não é um violão que o cara vai pendurar na parede e ele toca quando chega do trabalho, né, Ronin? É o instrumento, é a ferramenta principal de trabalho dele, né? A ferramenta principal do trabalho dele. Eu vou te falar uma coisa que eu nem te falei isso pessoalmente ainda, porque acabou que acho que esse momento virou oportuno para isso até. A emoção, eu vou agora falar só de luthieria. A maior emoção da minha vida foi o dia, nem o Renato sabe disso, não sei se esse vídeo vai chegar nele, mas nem ele sabe disso, não tive a oportunidade de contar para ele ainda. A maior sensação, a maior emoção da minha vida foi o dia que eu fui no primeiro show da turnê acústica deles, o primeiro show da turnê, que foi em São Paulo esse ano. A hora que abriu a cortina e o primeiro acorde que soou de violão era o Ronin. Na cara, eu sentei a 10 metros do palco, assim, sabe? Se olhar, cara, é um negócio que até hoje dá nó na minha garganta de ver. É louco, sabe? Aquele dia eu virei pra minha esposa e falei, se acabar hoje, a luthieria pra mim já tá bom. Mas eu vi que tem mais pra viver, sabe? Mas aquele dia eu falei, cara, se acabar hoje, pra mim já tá legal. Porque a emoção é demais, cara. Que coisa boa, demais. Né? Que realização de sonho, nossa, né, amigão? É demais.
Isso é uma sensação única, né? E é o que a gente sempre comenta também, né? Realizar sonhos é uma coisa muito nobre, né? Nessa arte nobríssima da luthieria, né? A gente que tem a oportunidade, o privilégio de ver madeira bruta se transformando em música, é uma arte que é para poucas pessoas, né? Mas quem experimenta essa sensação, né? E isso ser levado a um outro patamar, de ter alguém tocando o seu violão num palco, né? Pô, Emocionando milhões de pessoas. Olha a proporção disso, né, é Roninho? demais, cara. Então, de fato, é uma coisa assim, sem palavras, né? Para descrever. Não dá pra descrever, é impressionante, assim, ó, a sensação mesmo. Todo que mundo legal. precisa viver isso, porque é louco. Porque pra quem já tem filhos, é similar à sensação de você ver seu filho andando pela primeira vez, seu filho se formando na escola pela primeira vez, sabe? É você, pô, há meses atrás eu estava estudando sobre como colar 2 peças de madeira e agora eu estou vendo um produto finalizado sendo usado como principal ferramenta de trabalho de um show para milhares de pessoas, todo mundo gritando com aquela música saindo do seu instrumento, sabe? É louco, cara. Né? Aquilo ali é louco Incrível, demais. né? É demais. E parabéns, meu amigão, parabéns por todas essas conquistas. Começou, né? meu amigo, pela sua ajuda. Se você não tivesse aparecido, provavelmente isso não teria nada disso acontecido. Que isso, é uma honra, né? A gente fica muito feliz com todos os nossos alunos, né? Porque a gente sente, quando a gente estava falando de demanda, né? Que assim, é muito triste, até hoje eu fico muito triste de muitas vezes ter que explicar para alguém o que é um luthier, o que é a luthieria. Isso mostra como o nosso país ainda carece de informação, né? Das pessoas não saberem que existem profissionais que constroem instrumentos musicais de forma artesanal, fazem manutenção. Então eu tenho certeza que vídeos como esse, né? Pessoas como você, como os nossos alunos, são pessoas que realmente estão levando a luthieria para a família, para suas casas, para os seus bairros, para as suas cidades e fazendo com que a luthieria chegue em lugares muito mais longe, né? A internet tem proporcionado isso, o YouTube tem proporcionado isso, o Instagram. Então eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quem está aproveitando essa oportunidade agora, ainda vai aproveitar muito os frutos, né? Quem está fazendo transição de carreira, quem está construindo o primeiro violão. Então aproveite, né? Se você ainda não teve essa experiência aí, né? Ainda não parou para pensar, se você continua pensando que construir um violão é algo impossível, não é, né? 2 amostras. Né? 2 amostras, né? Então o Ronin é uma pessoa extremamente bem sucedida no que ele faz, né? É uma pessoa muito feliz, tem a luthieria como terapia, como ele contou, né? Porque ele consegue se realizar. Ele prova que é possível, no caso dele, por enquanto, fazer uma renda extra, né? Sim. Uma renda extra, assim, inexplicavelmente alta, né? Que é o salário de quantas pessoas hoje em dia, né? Justamente. Vender, faturar 20 mil reais com 2 violões ou mais de 20 mil reais. Então é digno das pessoas pararem e pensarem, né? Por que não, né? Trabalhar com música, fazer algo que se ama e ser bem sucedido no que você faz. É claro, né, com tudo isso que a gente comentou, é esforço, é dedicação, é marketing, né, é ter o equilíbrio em todos os aspectos da vida, como a gente falou, né, espiritualidade, né, cuidar da saúde, ter um bom relacionamento com a nossa família. Tudo isso faz da gente sermos seres humanos diferentes, né, equilibrados para a gente conseguir chegar a um outro patamar. E claro, né, a música é o resultado final disso, né? O que te deixou tão emocionado lá no dia lá do show do Detonautas, no primeiro acorde, foi o acorde musical, né? Sim. Então, como fruto do nosso trabalho, e pra gente finalizar esse vídeo do YouTube aqui, pedir pro Ronin pra gente trocar de filho aqui, né? Ele vai tocar o Ciscai, eu vou tocar o Ronin, e a gente vai fazer uma música que eu particularmente gosto muito, que é uma música da Legião Urbana, Tempo Perdido é o nome da música. E vocês vão ver uma cena aqui que eu acho que é até meio rara, né, amigão? Ver um luthier tocando violão já é difícil. Ver 2 luthiers, então, tocando, eu não sei nem se vocês já viram, mas a gente vai fazer aqui um pedacinho de Tempo Perdido para poder finalizar aqui esse vídeo do YouTube, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4.
passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Amigão, show, hein? Parabéns. Obrigado, Isso, viu? agradeço. Gente, obrigado por ter assistido a esse vídeo. Siga aí o Ronin Guitar, siga-se Sky Luthieria. Prazer pra gente compartilhar essa arte que a gente tanto ama. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu!